Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de fevereiro. Apesar de fevereiro ser um mês mais curto, eu achava que eu ia conseguir ler mais por causa do carnaval e essas coisas assim, mas eu acabei lendo bem pouco, porque eu peguei livros que eu já tinha iniciado no mês anterior, que eram mais curtos e tudo mais, só que por causa do meu problema com a internet, e eu tô aí esse tempo sem fazer live, eu senti que acabou interferindo no meu ritmo de leitura, porque eu tinha me adaptado a de noite estar com vocês, então era um horário que eu sabia que eu ia ler, porque a gente ia fazer os sprints e tudo mais, e nesse mês que eu não tive como fazer isso, eu senti falta, eu não tive disciplina para fazer as leituras. Mas eu li um pouquinho, a gente vai conversar sobre essas leituras aqui e espero que eu consiga resolver esse tipo de coisa pro mês que vem ser melhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo de leituras do mês, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque dessa forma vocês ajudam muito na divulgação, que assim você diz pro YouTube que esse conteúdo é legal e ele vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E lembrando que os livros que eu citar vão ter links de compra aqui embaixo no box de descrição. E se você quiser adquirir algum deles ou qualquer outra coisa no site da Amazon ou no da Editora Wish através desses links, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, bora deixar de enrolação e vamos direto para os livros. Quem acompanha o canal desde o ano passado e as lives da Twitch sabe que durante o período que a gente combinou de ver todos os livros da saga Crepúsculo, a Maria lá do Xícara Quente acabou me convencendo a ler o livro Vida e Morte, que é basicamente a história do Crepúsculo, só que os personagens têm seus gêneros trocados. Tipo, o humano aqui é um menino e a vampira é uma garota. E assim, no geral, não foi uma leitura espetacular, oh meu Deus do céu, amei. Não foi, tá, gente? Mas foi divertida, me entreteve. Na verdade, quando eu prometi pra Maria que eu ia ler esse livro, eu achei que eu ia querer abandonar em algum momento. Mas não, a escrita da Stephenie Meyer é realmente gostosa, sabe? As páginas passam rápido. Sim, tiveram coisas que me incomodaram, né? A respeito de romance e tudo mais. Mas foi uma leitura divertida e o legal é que ela funciona como um livro único. Ela não é que nem um Crepúsculo que é uma saga. Ele acaba aqui. Mas ele ainda sofre dos mesmos problemas que o original, que é a Stephenie Meyer mostrar pra gente que ela tem criatividade, né, pro passado dos outros personagens, e todos eles são histórias que parecem ser muito mais interessantes do que o casal principal, só que ela dá migalhas daquilo ali, deixa a gente imaginando o que pode ter acontecido, desejando até livros contando aquelas histórias, mas ela obriga a gente a acompanhar o casalzinho. Mas, de qualquer forma, eu não vou falar mais do que isso, até porque tem vlog, né? Então lá vocês acompanham todas as minhas impressões durante a leitura, sem spoiler, então podem assistir tranquilos. Eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Aí depois eu li Feios, que é a leitura coletiva que a Bela tá organizando. Na verdade, a gente tá lendo a série toda. Então, se você ainda quiser participar, já li Feios, eu quero ler os próximos, vai ter as informações aqui embaixo, é só dar uma conferida, tá, gente? Mas enfim, aqui a gente vai ter um universo onde sempre que a pessoa completa 16 anos, ela passa por uma espécie de cirurgia plástica e se muda pra uma outra cidade. Aí nós vamos ter duas personagens que são a Tali e a Shrey. E a Shrey, ela não tá muito certa se ela quer passar por essa cirurgia. E a Tali, tudo que ela quer é ser perfeita. A Shrey vai acabar fugindo e a Tali vai se ver presa numa situação onde ou ela encontra a amiga dela e traz a menina de volta, ou ela vai ser feia para sempre. Esse livro ele já é bem antigo, ele foi publicado aqui no Brasil em 2010. E falando assim, talvez não pareça tão interessante, sabe, hoje em dia. Só que assim, esse foi o livro que me inseriu dentro do gênero de distopia e eu estava com medo de fazer essa leitura e acabar não gostando dela, só que eu vi que eu gostei mais do que da primeira leitura. Primeiro que a construção de mundo aqui é perfeita. Essa história se passa, né, no nosso mundo mesmo, só que muitos anos à frente. Então, os personagens, essa sociedade de um modo geral, enxergam a gente de uma forma muito negativa, porque eles veem tudo que a gente fez contra o meio ambiente. O autor também vai estar explorando muito essa questão da ditadura da beleza e de como que as pessoas deixam de ser elas mesmas para se encaixar num padrão imposto pela sociedade. E uma outra coisa que eu achei muito legal é que o autor vai citando, dentro do dia a dia dos personagens, algumas tecnologias que são para coisas simples, sabe? Só que quando você pega muitas histórias futurísticas por aí, tem uma tecnologia absurda, mas para coisas simples tem tecnologia que não existe, sabe? E isso é meio estranho. Aqui não, então ele mostra o quanto que essa sociedade evoluiu em termos de tecnologia até nas pequenas coisas.
A Thalia, ela é muito bem construída porque ela vai de uma adolescente que tá completamente alheia ao problema, né, que tá acontecendo, até ela entender a gravidade da situação e querer fazer alguma coisa sobre. E a maneira que isso é feito encaixa muito bem com a personalidade e a idade da personagem. E enquanto a gente vai lendo, dá pra entender muito bem as dúvidas que ela sente, sabe? Então, assim, faz muito sentido na construção. E eu acho que a única coisa que eu não gostei nessa leitura, que inclusive eu também não tinha gostado na primeira leitura, é do rapazinho aqui, o David. Porque, assim, ele como personagem, quem ele é dentro da história eu gosto, mas eu não gosto dele como casal. Gente, quero dar uma tapa nesse menino, sabe? Então, assim, só isso. Mas, assim, dá pra passar porque o universo é incrível, a construção é incrível, o enredo também é maravilhoso, então dá pra gente suportar o David. Aí depois eu peguei pra ler O Vale do Medo. Esse aqui é mais um romance do Sherlock Holmes. E aqui a gente vai ter o Holmes e o Watson pegando algumas pistas sobre o fato que um tal de John Douglas está correndo perigo iminente. Só que, assim, pouco tempo depois eles descobrem que já aconteceu o crime, o cara já foi assassinado na noite anterior, em algumas circunstâncias bem, assim, estranhas. E eles vão investigar o que realmente aconteceu. Nessa primeira parte, né, analisando a cena do crime, digamos assim, eu fiquei feliz porque eu consegui identificar algumas coisas, descobrir algumas coisas. E essa história aqui, ela também vai estar tratando sobre corrupção, sobre uma organização secreta, violência. Então eu gostei dessa temática. Só que, assim, aqui a gente vai ter o primeiro momento, né, do Sherlock investigando a situação. Eu adorei essa parte de verdade. Só que depois a gente vai ter como se fosse um flashback, contando o que aconteceu no passado até chegar ali. E esse pedaço, eu achei que ele foi muito longo. Porque eu gosto da presença do Sherlock Holmes, eu gosto do Watson. E nesse pedaço que tá no flashback, eles não estão lá, sabe? Então, apesar de ter uma história muito interessante, eu fiquei um pouco decepcionada, entre muitas aspas, tá, gente? Porque a história é realmente boa. Mas eu fiquei aí um pouquinho decepcionada porque eu vi pouco do Sherlock dentro desse livro. A gente acompanha mais o caso e a situação que o cara viveu. Mas ainda assim, é uma excelente história, eu acho que você pode adorar. E outra coisa que pode ter interferido nessa minha impressão, assim, a respeito da leitura, é porque eu li 2 livros de contos do Sherlock Holmes seguidos. Então, assim, nesses livros de conto, ele é muito presente. Então, eu acho que quando eu peguei aqui, eu ainda tava no embalo das outras histórias. Mas, assim, recomendo. Só, assim, ele aparece pouco em comparação aos outros livros. Aí depois eu peguei um livro muito fofinho, assim, que eu adorei, que é a Árvore dos Desejos. E aqui a gente vai ter essa árvore, que é o Red contando a história pra gente. E ela tá num bairro onde, em algum determinado momento, as pessoas começaram a amarrar fitinhas nela com desejos. E a gente vai estar acompanhando um momento em que uma menininha amarra uma fitinha dessa, desejando um amigo. Não vou falar muito porque eu adorei esse livro e eu já gravei uma resenha. Eu quero que vocês assistam a resenha, por favor, gente. Eu nunca peço nada pra vocês. Assista a resenha, tá? Porque esse livro vale a pena. Porque ele é o tipo de livro que é infantil e que você acha que vai ser bem simples e tudo mais, só que ele traz uma mensagem muito bonita a respeito de empatia e também critica o preconceito, né, de algumas pessoas a respeito de religião e cultura. E eu gosto também porque a autora não menospreza a inteligência da criança para ela entender determinados problemas. Então esse é aquele tipo de livro que tanto adulto quanto criança deveriam ler. Então, por favor, assista a resenha. Essa história é maravilhosa e ela vale muito a pena. A resenha vai estar nos cards e também no box de descrição para vocês. Aí eu também li As Vidas dos Santos, da Leigh Bardugo. E esse livro aqui, ele é pra quem é fã do universo Grisha. Porque aqui cada capítulo vai estar contando a história de um santo. Esse é um livro que existe dentro do próprio universo. Tipo, os personagens conhecem esse livro, eles leem esse livro, sabe? E eu falo que esse é um livro pra fã que tenha pelo menos lido a trilogia Grisha, porque aqui a gente já vai perceber a diferença de localidade, de como as pessoas enxergam esses santos dependendo do lugar onde elas estão. Tem gente que não vê essa situação como tão legal assim. A gente vai ver que algum desses santos, apesar de não utilizarem o termo, na realidade são grixas também. Foi uma leitura bem rápida, né, gente? Porque o livro é bem curtinho e ele ainda é ilustrado. Cada capítulo vai ter o santo, assim, né? Tipo, uma imagem dele e a história de cada um. A editora deu uma caprichada porque esse é aquele tipo de papel que lembra a textura de papel de revista, sabe? Só que ela é bem grossa, ela não é aquela folhinha fininha, não. Eu só não sei dizer qual o nome desse material. Mas, enfim, em termos de
aparência e tudo mais, ele é muito bem diagramado, muito bem ilustrado, ele realmente é de qualidade, capa dura, maravilhoso. Mas ele é um livro, assim, que eu recomendo só pra quem já é fã da série. Não pega esse livro aleatório que não vai fazer sentido pra você. Mas eu tô adorando que a editora tá investindo nos livros da Eli Bardugo. Existe um outro livro extra publicado lá fora que eu tô torcendo que a Planeta traga eles, até porque agora eles já estão trazendo a duologia Nicolai, então assim, eu tô muito feliz. Então espero que eles continuem investindo nessa autora, porque ela é maravilhosa, então assim, quero ler tudo dela. E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de fevereiro. Eu sei que para um mês onde teve um feriado prolongado são poucas, né? Mas assim, eu realmente senti falta das lives na minha rotina. Então eu tô torcendo que eu consiga resolver esse problema logo para poder voltar à normalidade. Tanto para eu poder ler mais e conversar com vocês, porque assim... Nos últimos vídeos eu tenho pedido pra vocês comentarem e tudo mais, porque eu já não tô fazendo live, então assim, eu sinto falta de conversar com vocês. E sempre que vocês comentam, eu fico com aquela cara assim, ai que saudade de conversar com a galera. Então assim, eu tô torcendo pra eu conseguir resolver logo. Gente, eu juro que eu tô correndo atrás disso, mas tá complicado, tá? Mas quando as coisas normalizarem, eu prometo até fazer mais live, compensar vocês, entendeu? Vocês vão até enjoar de ver minha cara. Mas enfim, foram essas as leituras. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou o que foi que vocês leram durante o período de fevereiro aí. Vamos bater um papo. E claro, por favor, não saia do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos, né, pra ajudar aqui o canal a crescer. E lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum livro que eu citei, vai ter link de compra aqui embaixo. Você comprando através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E bem, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!